Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estávamos juntos louvando a Deus com carinhos, adorando, cantando, exaltando o nome do Senhor. Seja bem-vindo aí ao nosso culto, à nossa transmissão online. Eu quero fazer uma oração aqui no início e eu quero basear a nossa oração no Salmo 34, versículos 6, 7 e 8. Eu quero que você ore comigo. Eu tenho uma lista aqui de nomes de pessoas que estão precisando de oração. E eu quero ler o Salmo 34, versos 6 a 8. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O salmista clamou, e o Senhor ouviu, e o Senhor livrou das tribulações. E o anjo do Senhor acampa-se para nos livrar, nos libertar. E o salmista nos convida, provai e vede que o Senhor é bom. Esse provar é experimentar. É quase que a mesma palavra para comer algo. Prove, veja que o Senhor é bom. Vamos orar, irmãos. Vamos orar confiados nessa promessa, nessa palavra. Coloque diante do Senhor aí seus pedidos, suas necessidades. Eu quero orar aqui especialmente pelo nosso irmão, seu Roque Henrique, presbítero, já idoso, marido da nossa irmã Dona Líris, pai da Andréia, da Dila, que está lá internado, situação bem complicada. Vamos colocar a vida dele aí na presença do Senhor, vamos clamar pela proteção do Senhor, para que o Senhor guarde. Vamos orar pela nossa irmã Ivone, a mãe da Luciana Meneguin também, que está com câncer, que o Senhor coloque a mão sobre ela. Outras pessoas aqui, Priscila, Rubens, a Fernanda, vamos colocar diante do Senhor esses nomes, essas vidas. Pastor Ronaldo Lidória, sua família lá em Manaus, que está com a Covid também, missionário, bem conhecido. Vamos orar por eles. Feche os seus olhos aí, clame ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, como o salmista clamou ao Senhor, nós clamamos nessa hora. Nós clamamos porque o Senhor tem nos livrado de todas as nossas tribulações. E cremos que o Senhor continuará nos livrando. Nós cremos na tua proteção, no teu cuidado. Nós cremos que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Nós queremos provar dessa bondade, da manifestação do seu poder na vida do nosso irmão, o presbítero Roque. Que o Senhor esteja com ele ali, ó Deus. Ele está isolado, já idoso. O Senhor conhece ele, conhece a sua família. Que o Senhor traga paz no coração da sua esposa, das suas filhas. Que o Senhor acalme o coração delas e que o Senhor esteja com ele. Que ele sinta a presença de Jesus ali do lado dele. Oramos pela nossa irmã Ivone também, que está com essa doença terrível, meu Pai. Que ela experimente o teu poder, a tua graça, o teu livramento, a manifestação do teu cuidado na vida dela. Abençoa, Senhor, a vida dela em nome de Jesus. Socorre, ó Deus, a Priscila, o Rubens, a Rosalina. Socorre a Fernanda. Socorre, Senhor, essas pessoas que aqui estão nessa lista. Coloca a tua mão sobre elas em nome de Jesus. Abençoe o Ronaldo Lidória, sua esposa, sua mãe, sua filha. Ó Deus, cuida dessa família, livra-os da morte e restaura a saúde deles. Nós oramos assim, porque nós cremos, nós confiamos, nós esperamos e nós dependemos do Senhor. É do Senhor que vem o nosso auxílio, é do Senhor que nós dependemos. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço pela fé. Amém e amém. Amém. Convido você a abrir a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, verso 15. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso 15. Texto do
profeta Eliseu, que diz assim, 2 Reis, capítulo 6, verso 15. Eliseu estava sendo perseguido, ameaçado pelo rei da Síria, e eles vieram com o exército para matar o profeta Eliseu, com um grande exército. E eles vieram e cercaram ali, e o texto bíblico diz que vieram com a tropa de cavalos, e carros, e fortes tropas, e cercaram a cidade que o profeta Eliseu estava. Em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, diz: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Quando o moço viu, falou: ai, meu senhor, que faremos? Olha aí, estamos cercados. Os nossos inimigos vieram para nos matar, para destruir, para acabar com a nossa vida. Ai, meu senhor, o que nós vamos fazer? O verso 16 diz, ele respondeu, o profeta Eliseu respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Não temas. Versículo 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E ele abriu os olhos e viu que ao redor deles estavam cavalos e carros de fogo, que era maior do que o número dos inimigos. Esses aqui são os anjos do Senhor. É o ministério dos anjos, que eles têm o ministério de nos guardar, nos proteger, nos livrar. E eles têm várias formas, várias manifestações. Há vários tipos de anjos, de hierarquia, serafins, querubins, que a Bíblia relata. E eles estão aqui do lado do profeta Eliseu. Então veja que texto maravilhoso, que texto impressionante. E o moço, ele não estava vendo, ele não estava enxergando aquela realidade espiritual. Os olhos dele eram olhos apenas das coisas visíveis, humanas, as coisas que nós podemos tocar, pegar, visualizar. E o profeta não, o profeta estava vendo as realidades espirituais. Ele estava vendo os exércitos dos anjos de Deus ao seu lado. Por isso o profeta fala: não temas, meu filho, não temas. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Irmãos, que coisa impressionante, que coisa linda. E o profeta ora: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Ele abriu e viu. E viu. Viu realidades espirituais. Eu creio no ministério dos anjos. Eu já vi pastores que não acreditam em anjos, que não acreditam no ministério dos anjos. Mas a Bíblia inteira está cheia dos anjos, todos os lados, do Antigo, no Novo Testamento, na maioria dos livros bíblicos, os anjos no ministério de Jesus. Esses anjos que são mensageiros, que são protetores, que são guardiões, que o Senhor enviou, que essa realidade sobrenatural ou invisível, espiritual, e o profeta e o moço vê só as coisas humanas. Quanta gente hoje que só vê as coisas humanas, não vê a realidade espiritual, a ação de Deus, o cuidado de Deus, a proteção de Deus, a provisão de Deus, o livramento de Deus. Quantas pessoas assim? Eu vi ontem o ator que se matou lá, com 85 anos de idade, e ele, provavelmente com depressão, a gente ora pela família, fica triste, mas ele diz assim: a humanidade deu errado. A frase desse homem, a sua carta ali de despedida, é a expressão de alguém que só vê as coisas desse mundo. Esse ator que morreu com 85 anos, e ontem, por providência divina, eu li
de novo o relato de Policarpo de Esmirna. Foi um homem que viveu no final do século I para o século II. Policarpo foi provavelmente discípulo do apóstolo João. E Policarpo foi levado ao martírio aos 86 anos de idade. E eu fiquei pensando, o Policarpo é levado diante ali da autoridade, exige-se que ele nega Jesus, ele não nega Jesus, exige-se que ele adore o imperador romano, ele não adora, e o Policarpo está já um ancião, 86 anos de idade, e ali a autoridade romana fala que se ele não adorar o imperador, vai acender uma fogueira e vai queimá-lo. E o Policarpo diz assim, eu sirvo a Jesus há 86 anos e Jesus nunca me negou, nunca me fez mal. Como é que eu vou negar Jesus agora? Aí a autoridade diz para ele, então você vai morrer queimado. Ele falou, pode acender a fogueira. Pode acender a fogueira. Que eu vou me encontrar com o meu Salvador, com o meu Senhor. Veja que contraste. Eu estou falando isso porque o ator ontem, 85 anos, e que o Senhor tenha misericórdia. E o Policarpo, que eu li ontem, de novo essa história, tinha 86 anos. Veja, quem vive só na dimensão humana, só das coisas materiais, quem só vive nas coisas palpáveis, as coisas que você pega, que você pode tocar, é desespero. Quem só crê nas realidades naturais, a humanidade não deu certo. A minha vida foi jogada fora. A minha vida foi jogada fora. Agora o outro ancião de 86 anos tem uma morte horrível. O fogo está ali. Aquele homem enfrenta a morte com esperança, com confiança. Ele ergue a cabeça, o relato diz assim, ele fala, eu estou pronto para ir com Jesus. E os seus acusadores todos abaixam a cabeça, porque não tem coragem de olhar para um homem que tem fé. Um homem que vê o invisível, que tem os olhos espirituais abertos, ele vê o invisível, ele crê no incrível, ele espera o impossível, ele diz o indizível, porque ele tem olhos espirituais. Então isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença se você é um ser humano, é uma pessoa que só vive com seus olhos no limiar da história, que o seu horizonte é aquilo que você pode pegar, tocar, provar fisicamente. Se o seu horizonte é apenas as coisas desse mundo, se você só vê até onde os seus olhos humanos podem enxergar, a vida é um desespero. A vida é, como diz o moço do profeta, ai, 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 ai. A minha vida foi jogada fora, ai, 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 ai. Agora você precisa orar igual o profeta orou. Senhor, abre os olhos. Senhor, abre os olhos para que ele enxergue, para que ele veja, para que ele saiba, para que ele discirna, para que ele compreenda. Abre os olhos espirituais desse moço, para que ele veja que nós não estamos sozinhos, que os que são do Senhor, aqueles que são de Jesus, aqueles que confiam nele, esses não estão desamparados, esses não estão sozinhos em momento nenhum, jamais, jamais. Esses não são minoria. O profeta diz, olha, estão cercados pelo exército da Síria. O profeta diz, mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Mais são os que estão conosco. Quando vieram prender Jesus e Pedro pegou a espada e quis enfrentar, Jesus falou assim, ó, calma, Pedro. Você acha que se eu
Se eu quisesse, eu não daria uma ordem e viriam aqui 12 legiões dos anjos para me salvar, para me proteger. Os anjos estão a serviço, diz o autor de Hebreus, daqueles que vão herdar a salvação. São espíritos ministradores que estão ao nosso redor para nos proteger. Quantos livramentos o Senhor já deu para você? Quantos perigos de morte, como diz o Salmo 124. Ah, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, as águas nos teriam submergido. Ah, se não fora o Senhor que tivesse enviado o livramento. Quantos livramentos de morte o Senhor já deu para você? De quantos perigos o Senhor já te protegeu? O mundo é um mundo perigoso. Todo tipo de perigo, é peste, é mortandade, é bactéria, é vírus, é bandido, é ladrão, é assaltante. Todo tipo de perigo está ao nosso redor, mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Clamou este aflito e o Senhor o livrou. Em Atos capítulo 12, o rei Herodes colocou Pedro preso, colocou ele fechado numa cela, colocou ali os homens ao redor dele, guardem esse homem. Mas a igreja estava orando por Pedro, havia oração incessante. É impressionante isso, quando tem muita oração, quando o povo ora, você vai ver anjo, é anjo vindo, é anjo agindo, é anjo. Enquanto o povo estava orando, no momento que o povo orava, o anjo estava indo lá na prisão, abrindo as cadeias, as portas, quebrando as algemas, os grilhões e falando, vamos Pedro. E os portões vão se abrindo, o portão vai abrindo e o Pedro é colocado em liberdade. Quando o povo está orando, Deus envia os seus anjos para trazer livramento, proteção. Deus envia o livramento. E o anjo vem e liberta o apóstolo Pedro. E o anjo vem e fere o malvado do Herodes. E o anjo do Senhor faz isso. Quando Senaqueribe cercou o exército do rei Ezequias, cercou Jerusalém, falou que ia destruir, Ezequias orou e o Senhor enviou um anjo. E o anjo feriu 184 mil capitães do exército de Senaqueribe. E o Senaqueribe voltou para casa, amedrontado, apavorado, porque o Senhor viu a oração de Ezequias e disse que nenhuma flecha chegaria até Jerusalém, e o caminho por onde ele veio, ele voltaria. E o Senhor mandou o anjo para livrar. Se o Senhor nos abrisse os nossos olhos, para você olhar para a história da sua vida, por tudo que você já passou, por todos os perigos que você enfrentou, e você veria a proteção constante, permanente, ininterrupta do Senhor e dos seus mensageiros. Os anjos do Senhor protegem, livram. Os anjos trazem a provisão. Elias estava arrasado, desanimado, está lá dormindo e o Senhor manda o anjo para preparar o pão assado para o profeta, para alimentar o profeta. Jesus está no deserto e Satanás está tentando Jesus, mas diz que lá no deserto os anjos vinham e serviam o Senhor Jesus. Os anjos do Senhor trazem a provisão, o alimento, o socorro. Os anjos do Senhor são enviados para todos aqueles que vão herdar a salvação, a provisão do Senhor. Do que você está precisando? Qual é a sua necessidade? Os anjos do Senhor às vezes apareciam em formas de homens, e às vezes seres humanos são chamados de anjos.
Alguns estudiosos dizem que o anjo da igreja lá do Apocalipse é o pastor da igreja, é o líder da igreja, porque toda vez que a gente protege, toda vez que a gente transmite a mensagem, ângelos, no grego, ângelo, evangelho, é a boa mensagem. Toda vez que a gente leva a mensagem, nós somos comparados a anjos. Toda vez que nós protegemos alguém, socorremos, livramos, alimentamos, somos como anjos de Deus aqui nessa terra. Abre os nossos olhos, Senhor, o cuidado, a provisão, a proteção. Vem através desses seres espirituais ou de seres humanos. Mas o exército de Deus é maior do que o exército do inimigo. O exército de Deus, às vezes nessa terra nós pensamos que nós estamos em minoria, que nós somos poucos, que nós estamos cercados, que a situação está difícil, mas o Senhor está agindo e o Senhor está operando. E a gente precisa pedir: Senhor, abre os meus olhos, faz com que eu veja, eu discirna, faz com que, Senhor, eu enxergue que eu não estou sozinho, que nós não somos a minoria, que o exército do amor, o exército de Jesus, o exército dos mensageiros celestiais, o exército da graça de Jesus é maior do que esse exército da estupidez, do ódio, da violência, da maldade, da impiedade, da incredulidade. Nós não estamos sozinhos. Abre, Senhor, os nossos olhos. Você tem enxergado o cuidado de Deus na sua vida? Você tem enxergado os presentes que o Senhor tem mandado para você? Você tem enxergado as ações naturais e sobrenaturais de Deus na sua vida? Você tem conseguido perceber essa realidade que vai além do palpável, do visível? Você tem conseguido ver Deus nas pequenas e nas grandes coisas? Você tem conseguido falar e crer como o profeta Eliseu: mais são os que estão conosco, mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles, mais são os que estão conosco. Nesse tempo de tanta coisa ruim, irmãos, você tem que prestar atenção naquilo que você vê. Naquilo que você vê. Para onde você olha. Nesse tempo aí de tanta coisa ruim, a gente tem visto tanta gente boa, tanta gente servindo, tanta gente doando aquilo que tem para ajudar aqueles que não têm. Nesse tempo de isolamento, a gente pode ver laços sendo reconstruídos, famílias sendo fortalecidas, coisas que a gente tinha perdido e agora o Senhor está trazendo de volta. Um novo estilo de vida, prioridades, valores do Senhor hoje sendo recuperados. No meio desse mar de estupidez que o mundo está passando, de mentiras, de fake news, de instabilidade política, o Senhor tem agido nessa terra, o Senhor tem operado nesse período, e o Senhor tem fortalecido o seu povo, e o Senhor tem levantado um exército da solidariedade, da bondade, do socorro, do amor. Você precisa abrir os seus olhos para ver, enxergar, e enxergar dentro de você
e ouvir dentro de você a voz de Cristo, a voz de Jesus falando com você, segredando ao teu ouvido, cuidando de você, manifestando dia a dia a bondade misericordiosa do Senhor na nossa vida. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, para que a gente veja. Abre os nossos olhos, Senhor, para que a gente creia. Abre os nossos olhos, Senhor, para que a gente não fique limitado a essa terra. Abre os nossos olhos, Senhor, para que a gente veja a eternidade. Para que a gente veja o reino. Para que a gente busque o reino. Para que a gente creia no reino. Abre os nossos olhos, Senhor, para que a gente não se atemorize das más notícias, como diz o Salmo 112, mas que os nossos olhos estejam focados na boa notícia, na boa nova, na nova do Evangelho da graça de Deus. Aleluia. Mas são os que estão conosco, você crê nisso? Eu estou assistindo uma série, fazia tempo que eu queria assistir, chama Band of Brothers, Irmãos em Armas, série da Segunda Guerra Mundial, feita pelo Steven Spielberg, Tom Hanks, uma reconstrução primorosa, de uma companhia de paraquedistas que lutou no dia D e depois foi até o final, até a invasão na Alemanha. É a história desses homens, das perdas, das mortes. É uma história de guerra, uma série de guerra. Então, tem cenas horríveis, coisas feias. Mas no meio daquela guerra, ali você começa a ver Deus extraindo o melhor de seres humanos. No meio de uma guerra terrível, horrível, você vê lealdade, você vê que aqueles homens não deixam ninguém para trás. Vocês veem que ali eles confiam um no outro e no meio da guerra eles não deixam nenhum ferido para trás, mesmo com risco de vida. Um depende do outro e ali eles se sacrificam um pelo outro. No meio daquele inferno que é a Segunda Guerra, você vê homens orando, buscando a Deus, confiando na graça, cumprindo o seu dever com honra, com sacrifício, dando-se a si mesmo uns pelos outros, lutando em favor da justiça, contra a tirania, contra o absurdo daquilo. Então, Senhor, abre os nossos olhos para que hoje, nesse tempo aí, que é outra grande crise depois da Segunda Guerra Mundial, os nossos olhos estejam no Senhor e nos seus anjos aqui na terra. Os anjos com asas e os anjos sem asas. As mulheres de Deus, os servos de Deus, o povo de Deus, fazendo a diferença, levando a esperança, o amor àqueles que precisam. Você não está sozinho. Você não está sozinho. O exército de Deus é maior que o exército da impiedade, do mal, da mentira. O exército de Deus é maior do que o exército do ódio. O exército de Deus é maior do que essa terra. O exército de Deus, aqueles que estão conosco, que estão do nosso lado para nos guardar, nos livrar, nos prover, eles estão sempre conosco. Então enche o seu coração de fé, de confiança, de esperança. Não pense, como infelizmente o ator ontem,
que a vida foi jogada fora, que a humanidade não deu certo. A humanidade empoderada pelo Espírito de Cristo. Tem seres humanos nessa terra que são verdadeiros anjos. Tem pastores, missionários, obreiros, obreiras, membros de igreja, gente simples, encharcados do amor, encharcados da graça. Tem gente que está servindo a Deus de todo o coração. O exército do Senhor é maior, é mais forte, é mais poderoso do que todo o exército do mal, do ódio, da impiedade. Creia nisso, creia nisso. Abre os nossos olhos, Senhor, para que a gente veja, para que a gente veja. Abre os nossos olhos, Senhor, para que a gente enxergue, para que a gente saiba disso, para que a gente veja a Tua boa mão. Abra os nossos olhos, Senhor, para que a gente veja a Tua presença no sorriso, no acolhimento, na ligação, na mensagem, na cesta básica. Abre os nossos olhos, Senhor, para que a gente veja a Tua bondade no rosto dos nossos parentes, para que a gente veja a Tua presença no próximo. Abre os nossos olhos, Senhor, para que a gente saiba, que o amor de Jesus sempre vai vencer o ódio, que a esperança vai vencer o desespero, que venha o que vier daí pela frente, nós não estamos sozinhos, mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Mais. Você crê nisso? Eu convido você para orar, para confiar em Deus, para crer nisso, para encher o seu coração de esperança. Como eu preguei domingo, para engravidar o seu coração dos sonhos do reino de Deus. Para você não deixar essa melancolia existencial, essa maré de pessimismo que está sobre o mundo, afundar você na depressão e no desânimo. Que os seus olhos se abram. Você veja o Senhor, amoroso, generoso, bondoso. Você veja a ação dos anjos de Deus e você creia nisso. Vamos orar e conforme a igreja de Atos orou, enquanto eles oravam, o Senhor enviava os seus anjos. Enquanto nós estivermos orando aqui, nós vamos orar para o Senhor enviar os anjos dele. Os anjos dele. Para cada um que precisa. Para trazer a provisão, o conforto, o livramento, para cuidar da alma, para levá-los conforme for a vontade de Deus. Mas oremos nesse instante. Se quiser enviar o seu pedido de oração, depois eu vou ver aí na página, vou anotar aqui na lista e nós vamos orar, tá bom? Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para que a gente veja, os seres espirituais, sobrenaturais, o Teu cuidado permanente. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para que a gente veja todos os livramentos, toda a proteção, toda a provisão da nossa vida. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para que a gente veja que nós estamos cercados da Tua bondade, que nós estamos protegidos com os exércitos do Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para que a gente creia
que a gente encha o coração dessa confiança inabalável. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para que a gente consiga discernir a tua ação e os anjos do Senhor, que são humanos, mas que a gente veja a tua bondade nos teus filhos e filhas nesse mundo, que a gente enxergue o cuidado generoso do Senhor numa palavra, numa mensagem, numa expressão, que a gente possa enxergar nisso a tua presença, o teu cuidado e o teu amor. Ó Deus, nessa hora, junto com os nossos irmãos, eu quero clamar por aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que estão em tratamento nessa hora, por aqueles que estão sozinhos, que a presença de Jesus se manifeste, que o poder de Jesus seja experimentado, que enquanto oramos aqui, meu Pai, o Senhor dê ordens aos teus anjos para trazer o alimento para aqueles que precisam. O Senhor dê ordens aos teus anjos para confortar o abatido, para consolar, para animar, para encorajar, para erguer. Que o Senhor possa ouvir as nossas orações e que o Espírito Santo esteja agindo livremente e poderosamente, cuidando, sarando, curando, fortalecendo cada uma dessas pessoas aqui que eu já mencionei, cada um desses nomes, ó Deus, que está nessa lista, que o Senhor esteja com eles, que a tua boa mão cuide deles, que o Senhor os livre do mal e manifeste na vida deles a tua graça maravilhosa. Sustenta os familiares, os parentes, anima cada um e aumenta a nossa fé. Nós oramos assim porque nós cremos, nós confiamos e nós dependemos do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, graças a Deus. Você crê, mas são os que estão conosco. Peça para o Senhor abrir os seus olhos para você enxergar as realidades espirituais, as bênçãos de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, o cuidado do Senhor, que o Senhor guarde, que o Senhor abençoe você, tá bom? Que Deus te conduza. Fique atento aí à nossa página, aos nossos recados no grupo da igreja. No domingo, às 9 horas, nós temos a transmissão do culto. Às 19 horas nós temos o culto também, à noite, a transmissão pela página da igreja. Fique ligado, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se você estiver precisando de algo, se você tem algum pedido de oração, envia aí, nós vamos orar por você. Se alguém está precisando de algum telefonema, de oração, de ajuda, nos avise. Nós estamos disponíveis aí para ajudar, para socorrer, para abençoar a campanha das cestas básicas, 50 cestas básicas. Nós até agora já ganhamos metade das cestas, 25 cestas. Precisamos de mais 25 aí para ajudar aquelas famílias atendidas do nosso projeto social e outras pessoas que estão precisando também, tá bom? Se você puder ajudar com R$50 para comprar uma cesta básica e doar para essas pessoas, nós estamos fazendo isso, tá bom? Esses são os nossos avisos. Siga a página no Facebook, tem o meu canal no YouTube, Pastor Gelson Magalhães, se inscreva lá para depois a gente usar mais esse canal do YouTube. As mensagens que eu tenho pregado no Face estão no YouTube também, tá bom? Estou colocando lá para você acompanhar, para você evangelizar. Ligue para alguém, ore para alguém, mande uma mensagem, seja bênção de Deus, transmita esperança contra o contágio desse vírus. Nós precisamos contagiar o mundo com a fé no Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe os infectados, os médicos, os profissionais de saúde, que o Senhor os guarde, que o Senhor pare a propagação desse vírus, que o Senhor conforte os enlutados, que o Senhor cure aqueles que estão enfermos, que o Senhor cuide de cada família e que o Senhor derrame a graça, a paz e o amor dele sobre nós. E as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam sobre a nossa vida. Amém e amém.
Deus abençoe, meus irmãos. Um grande abraço, saudades de todos vocês. Um abraço para você, para sua família. Que Deus esteja do seu lado, tá bom? Fique na paz do Senhor. Uma boa noite, em nome de Jesus. Tchau.